senão depois vocês não conseguem achar esse material no YouTube, né? E aí fica totalmente sem graça a ideia que a gente possa revisitar, porque afinal de contas isso aqui, ele é um fluxo. Vocês vão ver por que eu estou falando isso também, porque o nosso slide já começa assim, ó. Vou vir aqui para vocês verem. Vocês me digam se vocês estão vendo tudo certinho, se está tudo certinho. Eu dei uma pesquisada aqui em todos os documentos, o manual, eles fazem o menor da anualidade do Tá passando? É no dia. Sim, tá passando sim. Muito obrigada, gente. Então tá. Hoje a gente vai falar sobre patrimônio imaterial e museus, especificamente falando sobre a comunicação, mas vocês vão ver que eu vou falar de outros processos também, porque as coisas são muito curiosas quando a gente pensa a respeito disso, tá? E aí a gente já começa aqui, ó. Há muitos terços atrás, é exatamente por isso que a ideia é um fluxo. Se vocês não viram outros encontros, se vocês querem, de alguma forma, recuperar esse material, então fiquem à vontade de revisitar o nosso YouTube. Vocês vão encontrar todos os nossos encontros desde o primeiro. Vocês vão ver que tem vários e vários temas. Alguns a gente acabou até, de alguma forma, repetindo, né, recapitulando. E esse aqui não é uma repetição, mas a gente vai ter que fazer uma recapitulação para a gente chegar no que a gente quer falar hoje, tá? Então, há muitos terços atrás, a gente falou sobre material, imaterial, tangível e intangível, né? Pensando nos nossos objetos, pensando naquilo que a gente costuma trabalhar nos museus, que é a cultura material. Então, sempre que a gente estuda museus, sempre que a gente estuda outros espaços de memória também, bibliotecas, arquivos, memoriais, a gente está sempre ali falando principalmente da cultura material, né? Só que a gente também conversou bastante que a gente não tem só a materialidade em si. Essa materialidade, ela tem outras coisas por trás dela. Nesse encontro de terças, a gente acaba conversando que todos são portadores de múltiplos significados, eles são portadores de múltiplos signos, e que esses signos, eles se reavivam, né? Esses significados, eles se reavivam conforme o nosso olhar. Tá? Então, vamos lembrar aqui, o que a gente está falando de patrimônio imaterial, de bens de natureza imaterial, né? São as ordens dos saberes, dos fazeres, das comemorações, da tradição oral, seja música, dança, literatura, língua, são circunstanciais e vivos, e se preservam por tradição, tá? Então, quando a gente tem um objeto, seja ele qual for, no nosso museu ou na nossa instituição de memória, a gente consegue, de repente, fazer uma relação entre esse objeto e a sua imaterialidade. Vamos pensar que nisso que eles estão dando um exemplo, se a gente está falando de culinária, né, que é um saber que é transmitido por tradição, a gente pode ter lá um tacho, ou uma colher de pau, ou algum outro elemento que tenha a ver com isso, que a gente consiga fazer esse link entre o material, que é o tacho, e o saber, que é aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo transmitido, né? Então, vamos lá. Isso pensando no geral, pensando nos objetos, que foi isso que a gente comentou da outra vez, o material e o imaterial. Então, os objetos, eles não são entendidos como uma carcaça vazia, eles são mais como uma sacola de possibilidades, e essa sacola de possibilidades a gente consegue ir tirando informações que só se concretizam através do nosso olhar. Então, a gente pode pegar essa fala aqui que vai ser bem explícita sobre isso. O museu e qualquer política patrimonial trata os objetos, os edifícios e os costumes de modo que, mais que exibi-los, tornam eles inteligíveis, as relações que se propõem, as hipóteses e que significam para nós que hoje os vemos ou evocamos. Por quê? Porque o objeto, ele não existe por si só. Ele, por si só, na vitrine, ele não vai transmitir muita coisa para a gente. São as nossas interpretações e as nossas interações com ele que fazem com que ele seja múltiplo, com que ele seja passível de transmitir diferentes relações, né? São os nossos olhares, as nossas vivências, as nossas interações com o mundo que se refletem naquele objeto e acabam, de alguma forma, trazendo algo para a gente, né? Evocando algo para a gente. Então, todos os objetos, eles possuem essa alma imaterial que consegue, que ela é capaz de trazer para a gente algo.
né? O objeto em si, ele não é nada além daquilo que as informações que ele tem mesmo tangíveis, se ele é preto, se ele é branco, se ele é roxo, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é pesado, se ele é leve. Isso são as características do objeto, né? Isso é a materialidade dele. Todas as outras informações que a gente consegue tirar disso e que não estão ali explícitas nele, elas vêm a partir do nosso olhar. E todas essas informações que ali estão, elas são intangíveis, tá? Então, a gente acabou falando bastante sobre isso nesse outro encontro, mas era importante a gente fazer essa recapitulação para a gente pensar no imaterial em si. Por quê? Porque quando a gente pensa em intangível e a gente pensa em imaterial, parece que é a mesma coisa, mas não é necessariamente a mesma coisa. Porque esse intangível são todas as informações que a gente pode agregar a um objeto, a sua história, né, a trajetória desse objeto, mesmo a sua função, ou a forma com que ele vai se comportar em uma exposição. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vamos pensar de novo naquela caneta. A caneta, ela pode ter múltiplas informações nela, mas se a gente olhar somente o material dela, a gente vai ver se ela é de metal, se ela é de plástico, se ela é pena, se ela é tinta, se, enfim, né, se ela tem clique, se ela não tem clique, são as informações que a gente sabe quando a gente olha o objeto. Agora, esse mesmo objeto, ele pode ser usado para contar a história da escrita, a história do plástico, a evolução da imprensa, todas essas outras informações que a gente pode contar através disso são intangíveis. Mas quando a gente está falando de bens imateriais, a gente está falando de algo que vai um pouquinho além disso. É uma outra coisa, ele também é intangível. Mas a gente está especificamente falando desses bens que são classificados na ordem dos saberes, fazeres, da comemoração, da tradição oral, música, dança, literatura e língua, enfim. São aquelas questões que a gente vê quando a gente estuda patrimônio material, quando a gente pega a definição da Unesco, quando a gente pega a definição do IFAM, enfim, a gente está falando do patrimônio imaterial. E aí é bacana, né, porque ele, diferente do imaterial, né, diferente daquele intangível que vem agregado ao objeto em si, ele traz uma perspectiva que é quase o contrário disso. Quando a gente tem um objeto qualquer, a gente tem ele físico, a gente documenta ele físico, e o nosso olhar que vai atribuir significados para isso, mas ele é físico. A gente evoca o intangível dele a partir dessa relação. Mas o patrimônio imaterial, ele já é intangível por si só. Ele nasce assim, ele é intangível. Ele não é palpável, ele não é um objeto, não é o nosso olhar que está tornando ele intangível, ele já assim é, ele já nasceu assim, tá? E aí, como que a gente começa a expor, a documentar e a pensar no museu esse objeto que já nasce imaterial, que já nasce intangível? Porque quando a gente for documentá-lo, a gente pode estar pegando um objeto ou um elemento que represente ele, mas a gente não está pegando o patrimônio em si. Eu sei que está ficando um pouco confuso, eu espero que vocês estejam acompanhando, mas depois, se vocês não estiverem acompanhando, vocês abrem um parênteses ou no chat ou falam comigo no final, porque esse encontro ele é um pouquinho mais complexo nesse sentido, mas é importante a gente pensar isso. Então, vou fazer uma recapitulação breve do que eu estou tentando falar aqui, para deixar claro. A gente, nos museus, nos centros de cultura, nos arquivos, nas instituições que trabalham o patrimônio, normalmente trabalhamos o material, a cultura material. E a gente agrega um valor intangível a essa cultura material a partir de significados que a sociedade ou que nós mesmos, né, os visitantes, os usuários, dependendo do espaço que a gente está, conseguem ter com esse material. Mas quando a gente pensa em bens culturais e materiais, eles já são intangíveis. Eles já existem de uma forma que não é material. E então a gente pega esse imaterial, essas manifestações, essas tradições, e a gente tenta agregá-las a algo para conseguir expor ou documentar. Então, a gente está pegando uma coisa que é totalmente performática, uma coisa que é totalmente intangível, e quando eu digo performática, não é tudo que é performático, né? Mas quase todos eles são. Se a gente pegar a definição ali do IFAM, quais são os patrimônios imateriais, a maioria deles são performáticos, com exceção a lugares, né? Algumas coisas nesse sentido, mas quase todos os outros, a dança, a língua, né? Os saberes
e os fazeres, de uma forma geral, eles são performáticos. A gente está pegando toda essa performance, toda essa coisa que não é palpável, e a gente vai tentar colocar isso dentro de um museu, que é uma instituição que trabalha, a princípio, com cultura material. Então, a gente também tem algumas outras coisas que a gente precisa pensar sobre esse patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, quando a gente pensa nele, a gente acaba não pensando no seu fluxo, a gente acaba pensando nele como algo só. Então, se a gente fala de dança, se a gente fala de música, se a gente fala de culinária, a gente está pensando em algo que é assim e que ele se perpetua assim, mas ele não é desse jeito. Se a gente pega os patrimônios que foram registrados, que foram inventariados, e eles são de natureza imaterial, eles não são estáticos, eles não são engessados, eles se modificam. E isso também é uma coisa interessante para a gente conseguir pensar nessa relação entre o museu, o visitante, a exposição e a documentação desse material. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente coloca um objeto dentro de um museu, a gente faz todo aquele processo de musealização que a gente já comentou, a gente normalmente quer que esse objeto ele seja, no máximo possível, salvaguardado e perpetuado, né? A gente quer deixá-lo o mais feliz possível, o mais conservado possível, para que ele mantenha suas características originais pelo maior tempo possível, para que outras gerações tenham acesso a isso. Da mesma forma, quando a gente realiza um tombamento de um prédio, um tombamento de um monumento, a nossa ideia é preservar as características originais dele. Quando a gente pensa em algo imaterial, a gente não consegue fazer esse processo, a gente não consegue fazer com que ele mantenha essa sua característica original preservada para sempre ou pelo maior tempo possível, porque nada é para sempre, a gente já conversou sobre isso, né? Tudo tem começo, meio e fim, inclusive os objetos em museus, eles chegam à sua morte um dia, mas muito para frente a gente nem vai estar aqui para saber. Mas o patrimônio imaterial, ao contrário, ele é baseado na mudança e na transformação, porque se ele não for assim, ele já teria deixado de existir, em sua maioria, em praticamente todos os casos. Ele só continua existindo por causa da sua adaptação, né? Ele precisa dessa adaptação para existir. Como assim? Se a gente pensa de novo, exemplo da culinária. Por que eu estou falando culinária? Porque é algo que está presente no nosso dia a dia. Então, a gente vai lá e pega, sei lá, o doce de Pelotas, que é um patrimônio imaterial, e ele foi registrado, né? Quando a gente remete à história dele original, ele era feito em tacho de cobre, as frutas utilizadas eram tais, a forma com que era feito era no fogão a lenha, são as características que se mantêm. Mas, hoje em dia, o mesmo doce, ele é feito de outras formas. Por quê? Porque não se deve usar taxa de cobre. Taxa de cobre é um veneno, pode acabar intoxicando as pessoas. Sei lá, dando exemplos, né? As coisas elas acabam se modificando. Ou um determinado ingrediente que era utilizado na época não se comercializa mais, não é fácil de ser encontrado. Então, eles encontram substituições para esses ingredientes que são mais facilmente encontradas. Isso não significa que não é mais o doce de Pelotas. Isso significa somente que ele se adaptou para para continuar sendo feito, para que a tradição se mantenha. Então, como ele é passado de geração em geração, as gerações elas vão fazendo pequenas adaptações para manter essa tradição viva e para manter isso funcionando. Mas, de novo, a gente está numa instituição, um museu, no caso, né, que é o nosso tema aqui do dia, ou em outra instituição cultural, que prefere, né, que está acostumada a tentar fazer com que as coisas elas fiquem perpetuadas, que elas se mantenham no original. Então, como a gente trabalha isso? Como a gente consegue trabalhar esse processo sem engessá-lo? Né? Os saberes e os fazeres, eles vão realmente ocorrer nesse processo de interação. Se a gente registra um bem patrimonial imaterial hoje, daqui a 50 anos, a forma de fazer não vai ser igual, né? Ele vai ter algumas alterações, ele vai ter algumas mudanças. Se a gente pensa em outras manifestações, danças, que usam vestimentas, de repente o material que era utilizado para tal vestimenta não é mais encontrado. Então, ele é alterado, ele é repensado para continuar existindo e sobrevivendo. Então, como a gente consegue fazer
a salvaguarda desse imaterial que se transforma no âmbito dos museus, e mais ainda do que isso, comunicá-lo. Porque a gente tem essa responsabilidade, a gente tem essa possibilidade. Olha que legal, se a gente pega o Estatuto de Museus, está lá claramente dizendo o seguinte, que consideram-se bens culturais passíveis de musealização os bens móveis e imóveis, de interesse público, de natureza material ou imaterial, né? Então, a gente tem aqui já dizendo quais são os bens que são passíveis de musealização, ou seja, bens imateriais, esses que sofrem transformações, que não são tangíveis, que não são objetos, que não estão atrelados necessariamente a objeto algum, eles fazem parte da gama de coisas que a gente pode musealizar. E vocês lembram também, há uns 10 terças atrás, a gente falou sobre o processo de musealização, o que é esse processo, e a gente faz aquele paralelo entre patrimonialização e musealização, né, que são processos semelhantes, que eles modificam o status do objeto, ou o status, no caso do bem, para algo diferente, né, ele deixa de ser um bem do cotidiano, um objeto do cotidiano, e ele passa a ser um objeto inserido dentro do contexto de museu, ele passa a ser um objeto musealizado, e existe todo um processo para isso. No objeto, a gente conhece claramente esse processo. A gente recebe o objeto, pode ser de doação, pode ser de coleta, enfim, pode ser de compra, qualquer forma de aquisição. A gente faz um inventário desse objeto, a gente cataloga esse objeto, a gente faz uma pesquisa sobre esse objeto, a gente faz com que ele incorpore, né, ele seja incorporado ao nosso acervo e depois a gente expõe esse objeto. Ótimo, é um processo que fica claro na nossa mente. Como a gente faz isso com um patrimônio imaterial? Como a gente faz isso com a dança? Como a gente faz isso com a culinária? Como a gente faz isso com um dialeto? Como a gente faz isso com um relato, uma vivência? Porque, afinal de contas, a gente está trabalhando o patrimônio, né? Bens passíveis, eles são móveis e imóveis, de interesse público. A gente não precisa pensar só naqueles que foram registrados e inventariados pelo IPHAN, porque aqui a gente está numa esfera diferente. Da mesma forma que os nossos bens do cotidiano, que são musealizados, eles não são necessariamente aqueles que foram tombados, né, que estão inscritos em livros do IPHAN, não é nada disso, é uma responsabilidade do museu fazer essa triagem entre o que merece ser trocado de status para algo dentro de um museu, para que tenha essa mudança, e algo que não é. A gente também já conversou sobre isso em outro encontro. O museu, ele é feito de seleções, aquilo que a gente decide lembrar e aquilo que a gente decide esquecer. O museu o tempo inteiro está se pautando nisso, coisas que a gente lembra, coisas que a gente esquece, coisas que a gente lembra, coisas que a gente esquece, né? E aí, como que a gente consegue, dentro dos nossos processos, reconhecendo nas nossas comunidades, nas nossas sociedades, no nosso entorno, esse bem imaterial, e a gente consegue pegar esse bem imaterial, que não é tangível, que não é vinculado a um objeto, e fazer todo esse processo de entrar no nosso museu, de ser registrado, documentado e exposto. Como a gente consegue incorporar isso aos nossos acervos? Qual a forma de fazer isso? Sendo que não necessariamente eles estão atrelados a um objeto, porque diferente das informações relacionadas a um objeto, quando a gente pensa neles na natureza imaterial, eles não têm necessariamente uma versão física, eles não precisam ter isso. Eles existem de outras formas. Então, como que a gente consegue fazer isso? E mais, como que a gente consegue expor isso? A gente sempre vai precisar de algum objeto para evocar isso? Ou a gente consegue utilizar outras formas, outros recursos, outras tentativas de trazer isso para nós? Essas são as dúvidas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Esses são os pensamentos que eu gostaria de pensar com vocês hoje. Então, até já pulei aqui o slide, porque eu acabei de falar, né, o que eu estava falando, mas a Mendonça disse para a gente aqui que a musealização é um conjunto de processos que faz essencial, uma vez que não basta o reconhecimento da significação que esse bem possui dentro da sociedade, mas também é necessária uma ação conjunta entre registro, salvaguarda e disseminação da informação para garantir que uma manifestação se perpetue. Então, mais do que aquilo que está sendo falado aqui pelo Estatuto de Museus, a gente precisa pensar que se, de repente, a gente não fizer esse registro,
a gente não fizer essa salvaguarda e não disseminar, ou seja, a gente não comunicar, a gente não expor, a gente não criar uma ação educativa em cima disso, pode ser que essa manifestação imaterial não se perpetue, que ela deixe de existir, que ela se perca no tempo, como tantas outras, tantas manifestações imateriais se perderam desde que o mundo é mundo, né? Então, dentro das nossas missões aqui, de possibilidades de musealização, se a gente não fica atento a esses processos, se a gente não pensa formas de fazer esses registros, a gente acaba perdendo muito do nosso patrimônio, porque o nosso patrimônio não é só material, né? Então, a gente precisa realmente fazer essa ação conjunta de registro, salvaguarda e disseminação. Esse texto aqui da Mendonça é muito interessante, porque ela dá, por exemplo, o exemplo das coisas, dos registros feitos pelo IPHAN mesmo. Então, ela pegou todos os 41 bens imateriais registrados até 2017, e ela viu que pelo menos 11 deles passaram por processos museológicos, na sua maioria exposições. Então, é um reconhecimento da importância que o processo museológico tem de bens imateriais, né? Então, mesmo esses que não são da esfera pequenininha, do nosso micro-universo do museu, mas que eles passam para a esfera federal de reconhecimento, eles muitas vezes acabam combinando em exposições, em reconhecimentos de formas de disseminar essas manifestações, né? Então, acaba demonstrando a importância da comunicação para esse tipo de bem, porque para ele ser intangível, a gente vai precisar de outros elementos que consigam evocar a essência desse bem. E é isso que eu estou tentando conversar com vocês para a gente pensar junto. Se a gente vai montar uma exposição de um bem imaterial, a gente pode fazer isso de algumas formas. A gente pode fazer um registro disso através de fotografias, a gente pode fazer o registro disso através de vídeos, a gente pode fazer o registro disso através de áudios, a gente pode criar cenários, a gente pode, claro, utilizar objetos, a gente pode utilizar 1001 formas, mas como ele é imaterial, a gente não consegue necessariamente tê-lo ali. A gente pode ter em algum momento, a gente pode trazer essas pessoas para elas realizarem uma manifestação no espaço de museu, mas a gente não consegue inventariar essas pessoas que estão realizando, né, esse feito e colocar na nossa reserva técnica. A gente precisa de outras formas para fazer isso. Então, como o patrimônio material está fortemente atrelado a esses grupos que o manifestam, a gente tem a possibilidade de contar, a possibilidade não, né? A necessidade de contar com a ajuda deles, com a participação deles, também para pensar no todo desse processo. Afinal de contas, a gente fez já a seleção, né? E a partir dessa seleção, a gente precisa criar depoimentos, registros, elementos, né, desse bem, pesquisas de campos, dossiês de inventário propriamente ditos, e fazer com que essa participação, essa incorporação das manifestações no espaço institucional aconteça de forma participativa. Para fazer esse trabalho aqui para vocês, para a gente conversar bastante, eu olhei alguns exemplos de espaços que trabalham com patrimônio imaterial de uma forma muito forte, né? No próprio texto da Elizabeth Mendonça, ela acaba trazendo para a gente o Museu do Samba. Se a gente pensar que o samba ele é um patrimônio material, as formas com que eles fazem a evocação disso e o processo de musealização do samba é bem interessante, porque eles passam exatamente pelos registros dos depoimentos para fazer a salvaguarda, e depois eles acabam incorporando isso através de um processo que é muito parecido com o próprio dossiê de inventário do IPHAN. Inclusive, eles utilizam um pouco disso para pautar o seu processo. Um outro caso que eu também vi foi sobre o Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, né? Porque eles trabalham com o imaterial também, que são essas memórias dos presos políticos, né, de todas as vivências que eles tiveram. Então, eles têm um roteiro aberto de uma entrevista para fazer os depoimentos e tentar padronizar, de alguma forma, essa aquisição de memórias, porque, querendo ou não, quando eles estão trabalhando com isso, eles estão fazendo a aquisição de memórias, algo puramente material. E para você incorporar isso no seu acervo, é um tanto quanto complexo. E se você pensar mesmo, indo a fundo, mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente não está incorporando o bem em si, né? A gente está incorporando representações desse bem, porque incorporar o bem é impossível.
a gente não consegue fazer, a gente sempre vai estar pegando algo que é material, seja um objeto, seja um registro, seja um depoimento por escrito, seja um depoimento gravado, a gente vai estar pegando isso e colocando aí no nosso acervo a partir de algo que é representativo, a partir de algo que é tangível, de uma forma ou de outra, ou pelo menos palpável, visível. Então, todos esses processos, eu coloquei aqui, né, conhecer os históricos de vida do detentor de conhecimento, enfim, todas essas patrimonializações das narrativas, as musealizações das narrativas, elas são importantes e são processos que precisam ser pensados. A gente trabalha no Museu do Folclore de São José dos Campos. A gente tem muitos elementos que evocam patrimônios imateriais. A gente tem representações desses patrimônios imateriais, né? A gente tem e às vezes em mais de um sentido. A gente tem uma figura feita, né, que já é um modo de fazer da região, uma figura de barro ali, feita pelas figureiras da região do Vale do Paraíba, isso já é um modo de fazer. A gente tem a representação dessa figura de um Moçambique, que também é um outro patrimônio imaterial. Então, a gente tem representações desse patrimônio imaterial, mas o patrimônio imaterial em si a gente não tem. A gente tem um vídeo da fazedora fazendo as figuras. Isso é uma forma da gente conseguir registrar esse patrimônio imaterial, mas é, de novo, uma representação desse patrimônio imaterial e não o patrimônio material em si. Porque o patrimônio imaterial em si, a forma de fazer das figureiras, a gente não consegue colocar na nossa reserva técnica. A gente consegue colocar um registro dessa forma de fazer, que é algo bem interessante e que eu acho que a gente tem que pensar bastante nisso. Por falar, né, até fazendo... Depois de pensar nisso, de pensar nesse tema, de fazer essa pesquisa, eu compreendi que a gente está, no nosso museu, precisando realmente incorporar esse patrimônio imaterial de uma forma mais imaterial mesmo, porque a gente realmente acaba ficando preso à cultura material que representa esse patrimônio imaterial, mas a gente não faz esse processo de registros de dossiês de inventário, de depoimentos, de elementos que consigam agregar para um bem imaterial. Não é que a gente não faça isso, a gente faz tudo isso, mas a gente não incorpora isso no nosso acervo da reserva técnica. Ele fica voltado para o campo da pesquisa na nossa instituição. E, né, a gente já viu, a gente tem competência para incorporar no nosso acervo bens de natureza imaterial. Então, voltando aqui um pouco da viagem e dos exemplos, é interessante pensar, né, que com as suas mudanças todas, essas nuances todas, a gente acaba querendo, né, todo mundo que trabalha com patrimônio, na verdade, acaba querendo uma pureza ou uma originalidade de um processo imaterial, e é algo que isso não existe, porque ele está sempre pautado na mudança. Então, às vezes, mesmo quando a gente vai fazer a seleção do patrimônio imaterial que vai entrar nos nossos acervos, a gente acaba fazendo esse olhar de selecionar o que é mais puro, o que é mais tradicional, o que é mais antigo. A gente acaba fazendo isso, e a gente cai naquela máxima que a gente fazia há 50 anos atrás, de escolher um objeto porque ele é antigo, porque ele é bonito, porque ele é engraçado, porque ele é curioso, e atrelar isso aos nossos acervos. A gente muitas vezes não está vendo os processos imateriais que estão acontecendo, que estão em constante mudança, em constante transformação, mas que também contam muito da história das nossas comunidades, da nossa sociedade, do nosso entorno, e que podem fazer parte do nosso museu, do nosso acervo, dos nossos pensamentos de preservação e salvaguarda desse tipo de informação, né? Eu não sei em que medida que isso aqui ficou muito confuso para vocês, mas a ideia do encontro era mais ou menos essa, eu vou abrir para a gente conversar aqui um pouquinho. Vou tomar uma água também. Porque eu não paro de falar, né, gente? Vocês já sabem. Pode falar, Maria de Fátima, fica à vontade. Oi, eu vou abrir aqui. Então, bom dia para todos. Ô, Mariana, eu estava pensando, você falando, colocando sobre as representações do material. Eu tô num momento crucial, estou escrevendo trabalho, não vou explicar tudo, sobre folguedos populares em Santa Catarina, tá? Mas é um folguedo que eu descobri através de uma notícia de jornal que um folclorista catarinense expôs, apresentou o filme no Uruguai, tá? Aí eu descobri, depois que eu falei isso para você ano passado, eu descobri que esse folguedo foi filmado
no Festival Folclórico do 4º Centenário da cidade de São Paulo, em 1954. O grupo de São Francisco do Sul, tá? O nome do folguedo é O Vilão, tá? É uma dança. Ai, que legal, depois vou pesquisar. Tá? Aí ele foi filmado aí em São Paulo, na Marquise do Ibirapuera, que foi quando foi inaugurado, né? A Marquise. Então, ele foi filmado numa película que eles compraram em São Paulo de 16 milímetros. Tá? E essa película se juntou a outras películas, pelo que eu entendi, foi colar, eu não sei qual é o processo, tá? Porque isso foi na década de 50, e essas películas resultaram num filme, num documentário de 35 milímetros. E essa película, então, esse documentário, foi levado ao Uruguai no segunda exposição del Folclore de las Américas, em La Paloma, Rocha, no Uruguai. Tá? Então, a minha peregrinação, como eu brinco, a Meca, é o seguinte: aonde está, eu sei, eu consegui perquirir o boletim da Comissão Catarinense de Folclore, que tem várias intervenções sobre isso, inclusive uma intervenção muito interessante do etnólogo Edson Carneiro, tá? Que ele fala sobre a restauração dos folguedos populares. Mas o Edson Carneiro, ele levanta uma questão, o Edson Carneiro, muito interessante. Ele diz como restaurar, ele acha que uma das soluções seria justamente isso, mostrar os grupos, filmar e gravar e trabalhar numa pesquisa, num registro etnográfico ou num itinerário etnográfico. Aí você salvaguarda, entende? Ele acha, e mostrar num festival folclórico ou num evento de uma cidade. Então, essa é a minha colocação. Então, eu estou muito perturbada, porque eu não acho o material que é o suporte da película, né? Eu nunca vi essa película, ou as películas, nem no MIS tem aqui em Santa Catarina, e por isso eu quero pesquisar no Arquivo Municipal de São Paulo, que tem documentação acerca do 4º Centenário. Às vezes até no acervo do MIS aqui, da Cinemateca, às vezes pode ter, porque se é do 4º Centenário... 4º Centenário. Foi filmado, eu tenho até o dia que ela foi filmada, tá? Então o meu processo é longo. Estou desde o ano passado. Tá? Eu já fiz trabalho que eu publiquei, Circularidade de Dispersões de Acervos, que está eu e uma amiga minha, tá? Vou falar a verdade, ela gosta muito disso, que está no Anais do Unipac, aqui em Joinville, saiu agora em janeiro, fevereiro, e eu continuo, porque eu acho assim, eu queria ver nem que for o resto da película, porque ali está, e esse grupo, só terminando, já vou concluir. Esse grupo que dançou o Vilão, que é de São Francisco do Sul, ele foi todo fotografado antes de 54, em 52, ele dança perto do Carnaval e no Carnaval. E essa apresentação, ou representação do Vilão, foi feita no Carnaval de 52, e com um grupo de um bairro chamado Rocio Grande, que ele já não dançava há 8 anos o Vilão. E olha só, a transplantação. Ele é uma tradição transplantada. Ele era de São Sebastião, tem 2 versões. Ou que ele era de São Sebastião, em São Paulo, no litoral, na Baixada, ou ele era de Santos. Tem 2 versões. Então ele era de São Paulo. Ele era de São Paulo. Eu acho que está ligado às questões... Está ligado à questão do marinheiro, marujo, que São Francisco... São 2 litorais, né? São 2 litorais. E São Francisco do Sul é porto. Então, na minha cabeça, ignorante ainda, eu estou querendo... Eu estou começando a aprender o problema, mas ainda não aprendi a resolução do que você está colocando.
baseado na mudança, formação, adaptação do tradicional. Tá. E aí o Edson Carneiro, aí eu concluo, o Edson Carneiro diz que a gente tem que fazer essa intervenção com discrição. Olha só que loucura. Então, eu termino por aqui para mostrar o meu problema. Não, mas, nossa, o trabalho está incrível. E agora eu já fiquei pensando em outras coisas, né? A gente está falando dessas mudanças e transformações. Imagina a diferença da tradição aqui em São Paulo para a tradição aí, porque, tudo bem, é a mesma manifestação, mas vai ter particularidades regionais, porque a influência regional com certeza vai afetar nisso. A gente sabe que as manifestações nas regiões, elas têm particularidades. Tem. Então, é mais uma questão ainda, e ainda mais se já tem registros dela existir há muito tempo, e já ter sido gravada nos anos 50, imagina também as diferenças entre a manifestação dos anos 50 e ela mais recente, né? Acredito que não tenha mais. Que triste, ainda não tem mais. Acredito que ela não se dance mais. Tá? Eu acredito que não se dance. Se naquela época, em 52, já não dançava há 8 anos, tá? E tem gente que diz que há mais de 30 anos, uma vez um senhor falou, numa entrevista que eu li no boletim, que não dançava há 30 anos, então eu acredito que ela não tenha mais. Puxa! Então, olha, muito obrigada por ter me dado ouvidos a essas particularidades. Obrigada. Não, eu espero que você consiga terminar a pesquisa e compartilhar com a gente, porque é interessantíssimo, né? E faz a gente pensar em muita coisa, justamente nessa questão da salvaguarda que a gente está falando. Olha só que importante. Talvez um dos registros que você encontre seja justamente uma comunicação dessa salvaguarda que foi feita, né? Através da filmagem, enfim. Se isso fosse salvaguardado, se isso fosse pensado por alguma instituição, provavelmente se a gente encontrar ela está em alguma instituição, né? Isso vai nos dar um caminho aí. Eu acredito que ele não está salvaguardado, porque a Comissão Catarinense de Folclore, como eu brinco, faleceu há muitos anos, tá? Eu brinco que ela faleceu junto com o Movimento Folclórico Nacional, que você sabe. Então, eu acredito, ou está no Museu Edson Carneiro, no Rio de Janeiro, ou está em São Paulo mesmo, segundo minha anteninha parabólica. Eu acho que é um bom chute pesquisar as coisas do quarto centenário aqui em São Paulo, viu? Eu acho que vai dar bom. Tinha lido aqui também a mensagem do Elidiomar, né, dizendo que a arte das figuras do Vale Paraíba é simplesmente incrível, mas ainda quando retrata pavão, símbolo do folclore paulista. Zoologia cultural pura, puxando o braço para a sardinha dele, né, para a área dele. Exatamente. E de novo, né, são as formas de fazer, e a gente tá, que nem eu comentei ao longo do encontro, nesse encontro muito conceitual que a gente teve hoje, né, pensando que a gente acaba salvaguardando muitas vezes o objeto e a imaterialidade que ele representa, mas a gente acaba não tendo necessariamente um registro no nosso museu das fazedoras fazendo, por exemplo, o pavão, né, a gente tem isso no nosso acervo de pesquisa, mas a gente não tem incorporado isso ao acervo museológico, que é bem interessante, né? Também estou vendo aqui o que o pessoal está falando. Peraí, estou vendo o chat. Aqui. A Rosemary disse que o hip hop, 8 de março, virou patrimônio material de São Paulo. Sensacional, exatamente, ó. Esse aí é um exemplo do que a gente estava falando exatamente mesmo. É uma cultura recente, é uma manifestação recente, entre aspas, né? Se a gente comparar com outras manifestações que nós temos socialmente, a gente acaba não necessariamente dando uma atenção para isso e acaba não incorporando isso como algo imaterial nos nossos museus, apesar de, claro, ter vários elementos do hip hop em diversos museus. Gente, fiquem à vontade para conversar. Vi aqui que o pessoal disponibilizou, né? Então, o link do YouTube com os outros terças. Aproveitem, vejam os outros. A gente conversou sobre bastante coisa interessante.
vou falar realmente aqui o que a gente precisa fazer, que é abrir essa enquete para a gente ver os próximos encontros, para a gente conversar sobre algumas outras coisas que seja interessante para todo mundo. O de abril já está marcado, vai ser sobre essa questão de mediação, monitoria e visita guiada, para a gente fazer algumas distinções desses termos que muitas vezes são utilizados como sinônimo, mas eles não são sinônimos. Então, essa discussão também acho que vai ser bem interessante para todo mundo. Principalmente para a gente, né, do Museu do Folclore, que a gente tem conversado bastante sobre isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade mesmo. Vocês já sabem, vocês estão em casa, vocês estão daqui já. Mari, aproveitando que o pessoal ainda está formulando a pergunta, né, para poder ser feita, eu vou dar um aviso que a gente vai enviar nos próximos dias, tanto para os participantes frequentes, quanto para os participantes que é a primeira vez, especialmente esses de hoje, essas 30 pessoas que estão hoje aqui, a gente vai enviar, além podemos até enviar juntos, né, que é essa enquete que a Mari sugere novos temas, mas a gente também vai enviar uma pesquisa de satisfação, que, como vocês sabem, a gente é um projeto que é uma parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e com a Prefeitura, e constantemente nós fazemos processos de pesquisa e avaliação junto aos nossos participantes dos nossos eventos. Então, muito em breve, nós enviaremos a vocês um questionáriozinho, pedimos por gentileza que respondam, né, porque é um processo de avaliação aqui do nosso trabalho, e especificamente dessa atividade que é o Textos com Museologia, que está na sua, não canso de dizer que está na sua 11ª edição, mas a gente vamos enviar por e-mail também, e acredito que junto irá a pesquisa da Mari de novos temas, né? Temas sugeridos por vocês. Obrigada. Gente, realmente, falar que são 11 encontros parece até absurdo, porque, nossa, meio que passou rápido, né? A gente falou sobre tanta coisa, mas tem tanta coisa para falar. E, de novo, sugiram temas sem medo. Se eu não tiver capacidade ou competência para falar, ou se eu não me sentir à vontade, eu vou tentar encontrar algum amigo que tenha e compartilhar esse espaço com essa pessoa. Enfim, a gente tem inúmeras possibilidades e eu acho que é sempre bacana a gente agregar. E a pesquisa de público é realmente no sentido para não ficar aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? A gente conversou bastante, principalmente nos últimos encontros, sobre comunicação em museus, sobre todo o processo, né, que é realmente a pesquisa, a exposição e depois, né, a retroalimentação. A gente precisa dessa retroalimentação para melhorar as nossas práticas comunicativas, seja uma exposição, seja uma ação educativa. Então, aproveitem para trazer esse feedback para a gente, nos retroalimentem com a opinião de vocês, com ideias, dicas, sugestões, e claro, a gente gosta de elogios, a gente não cansa disso, então, fiquem à vontade para fazer os comentários. E, antes de finalizar, gostaria de saber se alguém mais tem alguma coisa para falar, fiquem realmente à vontade, vocês já sabem. Normalmente é só uma troca de ideia mesmo, né? Pode falar, Maurício. Oi, tudo bem? Você está me ouvindo? Perfeito. Não, eu fiquei assim, recentemente, né? Acho que foi durante a pandemia, aqui em São Paulo teve uma conferência livre de cultura, né? Foi interessante porque tinha pessoas de várias linguagens. Tinha a linguagem de patrimônio, mas também tinha a linguagem do hip hop, da dança, do forró, várias manifestações, e uma das demandas maiores desses grupos era tanto a sua linguagem se transformar em patrimônio imaterial, quanto o dia da sua linguagem. Isso tem a ver um pouco porque, uma vez que tem o dia do reggae e vira lei, e é reconhecido, você tem que fazer fomento, você tem que fazer editais, né? E fazer algumas políticas públicas relacionadas a determinadas linguagens. Mas, por outro lado, desde um tempo que agora é possível você fazer, sei lá, um parlamentar. No Rio de Janeiro, a gente tem o caso, sei lá, que a torcida do Flamengo é um patrimônio imaterial, né? Tudo pode virar um patrimônio imaterial, e tudo vai estar nesse espaço. Não isso hoje. Mas tudo vai para esse espaço onde
depois tem a parte de, desde os leigos até os profissionais, né, tem a parte de você conseguir minimamente documentar e minimamente conseguir tecer uma série de definições da onde surge, da onde vem a linguagem, quem são os mestres e mestras, que também é outra discussão grande, né? Eu fico imaginando o desafio, se esse desafio vai ficar para as instituições, que já são os museus consolidados, o Museu Paulista vai ter que ver como ele vai incorporar isso, os pesquisadores das universidades vão ver, se vai ser o movimento que vai ser as próprias linguagens que vão desempenhar, né? Eu acho que é um campo que, assim, a coisa vai ficar complexa em breve, que a gente vai ter que tá nesse meio com várias formações, com pessoas de várias áreas, tentando disputar o espaço de reconhecimento da sua manifestação, né? É exatamente isso que você falou, esse espaço de disputa, né? Às vezes até concorrência entre memórias, a gente vê isso com frequência, a concorrência entre memórias e as pessoas lutando para prevalecer a sua memória de alguma forma, porque isso representa a sua identidade, representa o seu grupo e empodera, né? Traz esse poder para esses grupos. E isso é muito importante, mas acaba virando uma situação complexa, concordo. A gente comentou sobre isso em algum dos terços, eu realmente não sei mais qual edição que foi, talvez a terceira, alguma coisa assim, e a gente falou o seguinte, no momento em que tudo pode ser patrimonializado, tudo pode ser musealizado, a gente viu ali a definição do que pode ser musealizado, todos os bens, qualquer bem de natureza material, imaterial, tangível e intangível, móvel e imóvel, ou seja, tudo. No momento em que tudo pode ser patrimonializado e musealizado, como que você vai separar o que é e o que não é patrimônio? Né? Como que você faz essa distinção? Por isso que os nossos olhares de pessoas que trabalham com patrimônio tem que estar sempre atento, porque no momento em que a gente patrimonializar tudo, não faz mais diferença ser patrimônio ou não. Não tem essa distinção de status. Quando a gente tem tudo a mesma coisa, quando tudo tem o mesmo status, não faz diferença ser ou não ser. A disputa é justamente para que tenha essa distinção. Então, é a mesma coisa no universo do museu. Se a gente consegue musealizar tudo, o que você vai ter no museu? Qual que é o recorte do seu museu? Por isso que a gente sempre acaba trabalhando em recortes, né? A gente precisa disso para, de alguma forma, delimitar as nossas ações. É uma coisa muito complexa mesmo. É um cuidado que a gente precisa ter e é um problema cada vez mais presente, porque a gente está cada vez mais... a sociedade, né? Cada vez mais tem uma noção do que é um patrimônio e do poder que isso traz. Quando a gente declara o dia disso ou o dia daquilo, a gente está falando, esse dia é diferente. Ele é um dia tão importante quanto, né, outros dias que são muito importantes. Se você tem o dia do rock, você tem o dia, né, enfim, você tem esses dias, você está falando que esse dia é tão importante quanto, sei lá, o dia da independência, ou alguma coisa nesse sentido, você está colocando no mesmo patamar. Tudo bem, um é feriado, não é, mas vocês entenderam a ideia. Pode falar, Manu, desculpa. Não, é até para contribuir com a complexidade do tema mesmo, né? Porque fica muito complexo, porque se eu faço parte de uma manifestação cultural, é óbvio que a considero importante, a considero título de processos de patrimonialização. E aí, assim, o fluxo é que está meio confuso e ainda vai ficar confuso. Espera-se, pelo menos, que a maioria das manifestações, os pedidos sejam feitos para o IPHAN, mas a gente sabe que não acontece só assim, que não tem só a esfera federal, que seria o IPHAN, né, essa solicitação, mas também tem as esferas estaduais, municipais, né, porque são feitos pedidos nas câmaras municipais a respeito de dia disso ou dia daquilo, municipalização do dia disso, dia daquilo. Então, realmente vira uma seara de muito complexa, até mesmo para os processos de análise. Será que essas pessoas que estão lá na Câmara Municipal são realmente capazes de analisar esses processos de patrimonialização, né? E aí a gente pensa, poxa, o IPHAN é a esfera federal, né? Ele é a instância maior para analisar esses processos de
patrimonialização. Mas e as outras esferas, as estaduais, as municipais? Será que as pessoas que estão lá são realmente capacitadas para fazer essa análise? E com que critério? E qual que é o critério? Então, realmente, Maurício, é uma seara assim, bem complicada, ainda mais com essa fala da Mari de dizer que tudo pode ser patrimonializado. Então, eu, na minha manifestação cultural, que considero importante, obviamente, vou fazer o pedido para patrimonializar. Então, assim, é só para contribuir que essa pergunta ela é meio hoje sem resposta, porque nem existe um critério estabelecido, embora o IPHAN estabeleça alguns critérios, né, uns critérios próprios do IPHAN. O restante das outras esferas, acredito eu, que não sigam as mesmas diretrizes, né? A gente tem, cada um deles tem as suas diretrizes, mas eu fico pensando no nosso micro-universo, né? Eu acabei de comentar para vocês. A gente tem, como museu, a possibilidade de adquirir patrimônios imateriais. A gente consegue inventariar e registrar esses patrimônios imateriais nós mesmos. E se a gente consegue fazer isso, então qualquer museu, qualquer instituição cultural tem esse mesmo poder. E aí fica maior ainda o leque, Então, se o pessoal pleiteia isso na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, enfim, eles podem pleitear isso para os nossos pequenos espaços. Estamos nós preparados para fazer esse tipo de avaliação? Em que nível, né? Eu vejo... Recortes, claro, mas é o que você falou do Museu Paulista, e aí, o Museu do Ipiranga. Ele vai ter que lidar com a situação. E eu vejo assim, por exemplo, essa alegação do reconhecimento de mestres e mestras. Evidentemente, sei lá, a USP talvez não tenha a competência de reconhecer o mestre do hip hop, porque ela não está no meio, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, as pessoas que fazem parte das técnicas, que é o setor técnico mesmo, de montagem de luz, de iluminação, de técnicas de palco, né? Mas pensando para o teatro. Esse você conhece que tem os seus mestres também, que é o pessoal que manja das gambiarras, que consegue fazer coisas malucas lá nas peças de teatro, por exemplo. Aí, quando se abre um edital, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que tinha uma das categorias que é a premiação e reconhecimento de mestres e mestras. Vai ser usado o critério certificados? Acho que não é justo, porque às vezes o cara não tem certificado, mas ele é o capitão de uma congada muito reconhecida. E aí, em algum momento, a gente vai ter que começar a criar, né, ou pensar como estabelecer esses critérios. E isso ainda não existe, né? Eu imagino. Assim, ainda E mais do que isso, eu vejo um problema maior até. Pensando, bom, na experiência aí, eu já fui parecerista de edital, ao mesmo tempo também já elaborei edital, a gente vê essas coisas acontecendo. E tem uma cidade, que eu não vou falar que cidade que estava com um problema, porque eles contrataram pareceristas, mas a Lei Paulo Gustavo, ela trabalha bastante com audiovisual. E aí, então, nessa cidade, tinha a definição, por exemplo, para games e, né, outros elementos aí de inteligência artificial e não sei o quê. Mas os pareceristas não tinha ninguém apto para fazer a avaliação desse projeto. Então, a pessoa faz a avaliação do quê? Se achou o projeto bonito, se achou bem escrito, porque competência técnica para avaliar, não necessariamente o parecerista tem. Graças a Deus, eu não fiquei com a parte de audiovisual, porque o pessoal não é maluco de me colocar, mas eu não tenho competência para fazer esse tipo de avaliação. Vamos fazer a avaliação do patrimônio, olha lá, já está bom demais, né? Já é muita coisa. Agora, os editais de parecerista, em algumas cidades eu tenho visto que estão sendo muito bem feitos, mas em outras cidades eu tenho visto que estão sendo feitos de qualquer jeito. E quanto menor a cidade, provavelmente mais, né, esquisito ficam esses avaliadores. E aí? Pensando nessa ideia de edital que você trouxe. É isso. O pessoal não necessariamente tem competência para fazer isso. E aí eu fico pensando até em que nível que isso é justo, né? Porque às vezes o cara fez um baita projeto, só que a pessoa não tem competência para avaliar o baita projeto que foi feito.
E aí, Mari, eu vou mais além, não é só na esfera municipal, não é só no município que às vezes tem uma precariedade de montar um edital, não, às vezes na esfera federal também é assim. Não vê esse último prêmio agora que aconteceu, que é o Sérgio Mambeste, ele teve três comunicações de classificados, porque a primeira foi errada, a segunda foi errada, a terceira e já está na terceira retificação. Ou seja, que credibilidade que um edital que tem 3 retificações de lista de ganhadores tem, né? Que credibilidade isso passa? Então, assim, não é só na esfera municipal. Infelizmente, a gente está muito desprovido de pessoas com competências de avaliar as competências nos editais de um modo geral, né? E aí isso aconteceu no Brasil inteiro, praticamente, né? Agora, nesse processo da Paulo Gustavo, por exemplo, teve muita gente reclamando que os avaliadores, eles não estavam capacitados para avaliar os o sistema de audiovisual, aliás, um projeto de audiovisual. E não é todo mundo realmente que tem essa expertise, né? Como você sabe, a sua expertise é museologia, a minha é documento. Então, gente, não tá, né? Não é todo mundo Qualquer que tem. um, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, exatamente. É isso. Só um último comentário, né? Que aí a gente teve uma experiência legal aqui, por exemplo, de que teve um Fomenta a Música, e aí a entidade, né, no caso, uma entidade que trabalha também com as questões de patrimônio, de cultura imaterial, a entidade, ela, entendendo a importância de um grupo, que é uma Folha de Reis, aqui de São Paulo, de uma periferia, que não teria condições da escrita do edital, as entidades e os museus, eles fazem esse intermediário para a escrita de um edital e, às vezes, até para a condução minimamente, né? O entendimento de como funciona e entre parceria com os grupos de cultura popular, assim. Acho que essa é uma das alternativas para a gente começar a tornar um pouquinho mais justo o acesso a alguns editais, principalmente de cultura, né, que fica muito na mão de quem sabe escrever, normalmente, né? Não sei, o museu talvez caiba a ele também a função de ser um intermediário entre a sociedade civil e o poder público, né? Super concordo, é a nossa função social mesmo, né? O Museu do Folclore faz bastante esse trabalho de ajudar o pessoal a escrever nos editais de mestres e mestras, né? A gente só não faz mais porque a gente não tem braço, mas a gente faz o possível e impossível. Daí a Janice, que está por aqui, que é da nossa equipe, que é a pessoa que auxilia os mestres, que tem contato direto com eles, né? Ela faz todo esse suporte de documentação, o que ela pode ajudar, até às vezes ela até ajuda a escrever o projeto, ajuda numa coisa de escrita, mas assim, a gente só não ajuda mais que a gente não tem braço, infelizmente, né? Mas tudo que a gente... Está sendo uma pessoa da equipe ajudando os 30 fazedores. Pois é. Nesse período de edital, a Janice fica super atarefada, porque ela tem todo mundo à procura, até para complementar a documentação, enfim. Mas a gente dá esse suporte, sim. Gostaríamos de fazer muito mais, porém ainda não temos. Até essa questão de certificado que você falou, né? O museu, ele emite certificado. Então, às vezes, o pessoal acaba precisando da gente também para isso, não só para ajudar a fazer os editais, ajudar nessa parte, mas também para comprovar que eles são mestres e mestras mesmo. É um negócio bem interessante, né? Mas eu acho que é super nossa função social ajudar o pessoal do patrimônio imaterial, que muitas vezes não sabe escrever projeto, nem precisa saber também, porque o cara é mestre de alguma coisa, ele é um fazedor, ele não precisa saber escrever projeto. Não é para precisar saber escrever projeto, né? Do mesmo jeito que ele está falando, eu não preciso avaliar um projeto de audiovisual, o cara que é um mestre de Folha de Reis, ele não precisa saber como é que monta o cronograma, o orçamento do projeto, enfim, não é isso, né? A gente deu uma viajada, mas acho que está tudo dentro aquilo que a gente está falando. Eudimar, fica à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns a vocês, sempre,
é um espaço muito rico, muito interessante. A gente está vivendo um período do ano muito curioso, muito legal do ponto de vista cultural, que é a Semana Santa, veio Quaresma antes, é cheio de manifestação cultural, e uma das que eu gosto, acho mais interessantes, é o fato de que em algumas igrejas católicas, os santos, as imagens de santos, serem cobertas com um paninho roxo. E aí eu fico imaginando, e tenho uma curiosidade, pergunta de leigo mesmo, se a galera da área de museologia, da área que trabalha com patrimônio, considera esse tipo de manifestação passível de ser considerado um patrimônio imaterial, quem é que define? É o pessoal da cultura nas diferentes instâncias ou tem que ter um diálogo com a religião que mantém essa tradição? Ainda que não seja uma manifestação de religião, mas de religiosidade popular. Tem que ter esse diálogo para saber, olha, isso aí pode ser um patrimônio imaterial, uma tradição legal que vale a pena ser divulgada. De novo, o status, a gente dizer se é patrimônio imaterial ou não faz ser ou não patrimônio imaterial. A manifestação, ela é um patrimônio imaterial. No momento em que existe essa tradição que é passada de sempre cobrir, né, os santos com pano roxo, que eu também sempre achei curiosa, eu não sou necessariamente católica, minha avó era, mas eu ia na igreja com ela, e ver isso sempre era uma coisa que me chamava muita atenção na igreja, mas é algo que é passado de geração em geração, às vezes replicado até nas casas das pessoas que têm santos, né, durante a Semana Santa. Isso é um saber, isso já é um patrimônio imaterial. Um museu falar se é patrimônio material ou não, ou, sei lá, o Estado de São Paulo falar se isso é patrimônio material ou não faz ser ou não. Ele já é por si só. Isso já é uma manifestação imaterial, meu ponto de vista, tá? Ela já tem esse status. Isso ser reconhecido é um outro ponto. Ser reconhecido, ele traz um status a mais, né? Faz com que aquilo seja mais importante. Ele agrega valor, agrega importância. É a mesma coisa a gente falar se um objeto ele é antigo ou não. Ele vai ser antigo, a gente falando se ele é antigo ou não, porque ele tem a idade dele. O momento dele estar no museu e ele passar a ter uma outra representatividade é o que o nosso olhar criterioso aí, museológico, no caso, vai fazer, ou o nosso olhar patrimonial vai fazer. Mas ele continua sendo uma manifestação imaterial, ele é, sem dúvida alguma. Não sei se eu respondi? É isso? Perfeito, maravilhoso, muito obrigado. Mas também é a minha opinião, pode ser que tenha alguém que discorde, né? Não sei. Acho que não, acho que é isso mesmo, acho que não vamos discordar muito, não. Oi, Lidiomar, só para comentar, né? Porque aqui a gente acompanha mais ou menos a discussão dentro das igrejas também. Né? E, por exemplo, parece que recentemente o Papa falou, ele está desobrigando o uso desse véu. E, nossa, isso comprou uma briga aqui na região, que já é um Papa que, curiosamente, ele está sofrendo uma resistência gigantesca. Tem pesquisas aí falando que, sei lá, metade da Igreja Católica não gosta dele, assim, por conta dos movimentos carismáticos, de outros que estão vindo, né? E essa coisa de rever esse manto nas imagens, né? Imagina se é a obrigatoriedade também, né? Isso é sempre um negócio que vai gerar briga, e mesmo que fosse patrimonializado, né? Seria como manifestação, porque a prática vai depender da vontade do padre, se ele gosta de roxo, se não gosta, é isso aí. Perfeito. Eu acho que mesmo se for desobrigado, ainda vai ter muita igreja que vai fazer do mesmo jeito. E muita gente que vai fazer do mesmo jeito. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria que eu tenho visto, até como curiosidade, não faz. E mesmo antes da manifestação do Papa. E alguns que fazem, a data de se fazer isso varia bastante. Então, acho que realmente não seguem um padrão. E eu acho que é muito mais de religiosidade popular mesmo, né? Pelo significado simbólico que representa, período de luta, aí, representando a suposta temporada de Jesus no deserto da Judéia, aquela coisa toda. E como isso reverbera para o folclore, né? No folclore, nesse sentido, que também costuma ter uma ligação um pouco pejorativa, de mitos folclóricos, né? Falam que é a época que os encantados estão mais fortes, aquela coisa toda. A minha pergunta até tem a ver com uma percepção
que eu tinha conseguido notar, me interessa muito a presença de animais em manifestações culturais, todas elas. E na religiosidade, eu não sou um sujeito religioso, respeito todas e adoro todas, principalmente quando tem bicho. E as religiões que têm muitos animais, grande parte delas são as de origem africana, e são passíveis de estudo nesse aspecto. Por causa do nome folclore ter uma conotação negativa, e vocês estão perto de Taubaté, tem a famosa grávida de Taubaté, que virou manifestação folclórica, entre aspas, passou a ser um sinônimo de mentira, o termo folclore. Eu tenho visto muita gente das religiões que não gosta de se fazer uma associação com esse termo folclore. Então, tinha pensado se teria algum tipo de rusga na comunicação entre o pessoal da área cultural com o pessoal da área religiosa. Eu acho que tudo se resolve com sensibilidade, né, de parte a parte. Por isso eu gostei demais da resposta de vocês, estou sempre muito bem satisfeito. Essa questão do folclore é complexa, tá? Na academia, o pessoal normalmente tem optado por não utilizar folclore, justamente pela conotação. As escolas mais antigas utilizam o termo folclore, mas, de repente, por exemplo, na antropologia, né, em algumas outras áreas, isso ultimamente não tem sido utilizado. É uma discussão mesmo, tá? Não é certo ou errado, mas é uma discussão que existe dentro da área cultural. Eu sempre digo, eu, Mariana, apesar de estar no Museu do Folclore, trabalho patrimônio material e bens culturais. Eu não trabalho folclore, porque não sou folclorista, não é essa minha ossada, não. Eu trabalho com patrimônio cultural, ponto, tá? O patrimônio cultural envolve, claro, historicamente, o conceito de folclore, porque se a gente volta lá no Mar de Andrade, né, a gente vê os primeiros documentos do SPAM, a gente começa a fazer esse estudo, ele vem com o nome de folclore, e esse conceito ele vai se modificando, mas na prática quer dizer a mesma coisa, tá? Na prática quer dizer a mesma coisa, mas é justamente por causa da escola de folcloristas, né, vai ter outras pessoas que vão dizer isso muito melhor do que eu, não eu necessariamente, mas por causa das escolas de folcloristas e de todas essas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, muitas vezes esse termo foi deixando de ser utilizado em algumas áreas das ciências humanas. Na museologia, a gente não utiliza folclore normalmente. Perfeito, obrigado. Imagina, mas não está errado, tá? Tanto que a gente utiliza o termo folclore no Museu do Folclore, porque a gente trabalha esses temas e, enfim, tem as escolas de folclore, que nem a Maria de Fátima estava falando, tem várias coisas importantes nesse processo de trabalho de folcloristas. O Lucas estava perguntando aqui da lista de presença, a lista de presença é automática, né, Manu? Abrir aqui o microfone, né, que eu estou falando com o microfone fechado. Sim, Lucas, a lista de presença é automática quando você entra com o mesmo e-mail que você fez a inscrição no Simpla, o Google Meet, ele emite para a gente aqui uma lista de presença que você entrou com o mesmo e-mail. Por isso que eu sempre mando nas nossas comunicações para preferencialmente entrar com o mesmo e-mail da inscrição do Simpla, porque ele já reconhece automaticamente que a pessoa entrou, e aí a gente faz o check-in de presença para a emissão dos certificados. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Então, lembrem-se que vocês vão receber a nossa pesquisa e também uma enquete sobre os temas. A gente vai mandar isso para vocês. E a gente vai pedir agora para quem puder, por favor, abrir a câmera, para a gente registrar aqui as 27 pessoas que estão participando, por gentileza, para a gente emitir o nosso relatório, que a gente é relatório atrás de relatório. Vamos lá, peraí. Mais alguém? Quem puder, tá, gente? Não é obrigado, né? Quem estiver aí com possibilidade de abrir, é bom, porque a gente já faz aí esse registro. Sem problemas, Keila. Sua foto está ali, a gente vai te ver. Então, vamos lá, eu acho que já todo mundo abriu.
Meninas, tirem print aí também, que às vezes o meu sai o pessoal com os olhos fechados, aí eu tiro de novo. Fazer mais um, peraí, só mais um. Gente, desculpa aí, deixa eu mandar esse lá para eu não perder. Vamos lá, só mais um. 1, 2, 3 e X. Obrigada, gente. Porque é por isso que eu sempre saio com cara de tonta, né, no print. Eu começo a dar risada. Porque... Todos os prints. Eu sempre de olho fechado, porque eu baixo aqui para olhar no teclado e eu baixo o olho. Toda vez eu olho a foto da alguém, porque eu tô achando o bico. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Então, até mês que vem, vocês já sabem o tema, mas já vão pensando em discussões que vocês querem trazer para a gente pensar nos próximos. Então, até logo. Obrigada por compartilharem tudo, pela discussão toda. É sempre muito divertido encontrar com vocês. Quem me perguntou do material de bibliografia, por favor, escreve de novo, porque eu realmente perdi o e-mail. Manda de novo, me lembra, minha memória é horrível, e aí eu já tento responder na hora. Tá bom? Beijo, gente. Feliz Páscoa, é verdade. Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa. Estou colando aqui os nossos contatos também. Nos sigam lá nas redes sociais.